A alegria demais de podermos estar em mais um final de semana, para a glória de Deus, aqui na sua casa, na sua igreja, né, podendo louvar o Senhor e no Tadeu também nesse treinamento poderoso de líderes em treinamento. Então, quero muito que a gente possa aprofundar um pouquinho hoje sobre um assunto que é discipulado. E eu estou colocando desse mesmo jeito, discipulado profundo, a palavra. Discipulado profundo. Nós temos tipos de discipulados, né? Formas diferentes de discipular. O próprio Life Group acaba sendo um discipulado grupal. Só que nós vamos aprofundando na medida da própria necessidade da pessoa, vamos aprofundando cada vez mais na responsabilidade que essa pessoa vai assumindo, né? Então, nunca queremos forçar nada para com ninguém. Então, muito por isso que nós trabalhamos através do pastoreio também, vamos acompanhando o pessoal, vamos acompanhando as suas situações, mas na medida que a própria pessoa vai solicitando muitas vezes, vai mostrando a sua necessidade, nós mesmos vamos cuidando, mas sempre com muito cuidado, com muita leveza, e aos poucos que ela começa a crescer, então assume responsabilidades, assume cuidados de vidas, e naturalmente então o discipulado deve ir aprofundando cada vez um pouquinho mais, porque quem mais cuida de pessoas, mais cuidado deve ser. Então, na medida que ele cuida de outras, se ele está bem, saudável, as outras que ele cuida também estarão consequentemente. Então, a gente vai aprofundando muito mais na medida da necessidade e da responsabilidade também. Agora, o que é discipulado profundo? É um processo de aprendizado, amadurecimento e crescimento espiritual que forma cristãos comprometidos, maduros e que reproduzem o Evangelho em suas vidas. O discipulado profundo busca ir além do conhecimento, simplesmente é uma informação adquirida, senão que, de fato, ele se foca, em primeiro lugar, na transformação de coração. Romanos 12:2 nos diz que nós devemos ser renovados no nosso entendimento para poder comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, temos como alvo essa transformação interna. Quando diz transformar a vossa mente, isso faz parte da nossa alma, do nosso coração. O coração não somente é sentimento, também é sentimento, é pensamento, é vontade, né? Então, ela precisa ser transformada e o discipulado vem ajudar nessa direção, uma mudança de mentalidade, de caráter, à semelhança de Cristo. Outra coisa que ele vem fazer é trazer uma vida relacional significativa, conexões fortes, saudáveis, para com Deus, primeiramente, mas também para com os irmãos. E dentro desses irmãos, vínculos de discipulado que vão trazer um impacto muito mais forte sobre a nossa vida. E o discipulado também, ele vem trazendo não só esse conhecimento intelectual, sino também a ajuda para o discípulo para crescer em obediência prática. É vivenciar os ensinamentos de Jesus, né, no dia a dia, no cotidiano. É aprender a aplicar os princípios da palavra na minha realidade. E isso inclui serviço, isso inclui amor ao próximo e compromisso com a missão que o Senhor nos deixou. Então aqui nós vemos um pouquinho dessa diferença entre pastoreio, discipulado e discipulado profundo, né, que vai acontecendo mais e mais a cada dia que nós avançamos no Senhor. Agora eu queria pegar um dos textos para a gente poder ver um pouquinho mais profundo sobre essa realidade. Ele está no livro de Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16. Eu vou ler todo primeiro, depois a gente vai separando por parte. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo. Dele, da cabeça, ou seja, Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas,
cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. É muito lindo esse texto, eu amo demais. O contexto todo, na realidade, do livro de Efésios e o capítulo 4 também, falando muito sobre a unidade do corpo de Cristo e sobre as nossas funções como membros daquele corpo, é muito, muito edificante. Então, eu até te encorajo, pega o livro de Efésios, estuda ele bem, devagarzinho, fica mais detalhadamente aí nesse capítulo 4 de Efésios, porque tem muita riqueza para nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Mas vamos desglossar um pouquinho esse texto. Ele começa dizendo, seguindo a verdade em amor. Nós vemos que aqui Paulo ensina que os cristãos devem viver de forma consciente com a verdade do Evangelho, consistentemente vivendo essa realidade da verdade do Evangelho, mas sempre com amor, claro. Não basta apenas simplesmente falar, o conteúdo, a verdade, é essencial que isso seja feito com uma atitude de amor, promovendo sempre unidade e edificação. Então não é qualquer conteúdo que nós vamos pregar, é a verdade do Evangelho. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, não é o que meus pais me ensinaram, senão a verdade do Evangelho. Onde que está condensada a verdade do Evangelho? É na palavra. Quem é a verdade? Ela é uma pessoa, ela é Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, não uma verdade, eu sou a verdade. Mas pastor, hoje em dia todo mundo diz que não tem verdade. O mundo pode ser isso, mas a Bíblia diz que a sua palavra não deixará de ser. Ela continua sendo a verdade. E o caráter de Jesus como a verdade, ele é imutável, ele não muda, é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Ou seja, a verdade do Evangelho não cambia, não muda. Ela continua sendo a mesma. Então está nos dizendo, seguindo a verdade em amor. Um dos princípios que o discipulado precisa ter bem claro é que nós seguimos uma verdade. Nós seguimos uma verdade. Agora, ela nunca deve ser expressada de maneira religiosa, imposta, condenatória. Todo o contrário, seguindo a verdade em amor. O texto continua dizendo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Cristo é a descrição, ele se descreve a si mesmo como cabeça desse corpo. E nós como igreja somos esse corpo. Isso implica que então ele é a autoridade e a fonte de orientação para o corpo. Então o crescimento espiritual de um cristão está diretamente relacionado ao se tornar mais parecido com a cabeça que é Cristo, tanto em caráter quanto em ações. Ou seja, sentimentos, pensamentos, quanto nas minhas ações do dia a dia. Então nós temos esse alvo dentro do discipulado. Ficarmos cada vez mais crescendo na imagem de Cristo. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, nós estamos ficando mais e mais parecidos com Jesus. Amém? Nós pela fé já cremos, estamos declarando isso uma realidade. Muitas vezes eu fico de manhã olhando no espelho e fico declarando, olha só como eu estou ficando cada dia mais parecido com a imagem de Cristo. Glória a Deus, que bênção. Já inicia o dia nessa dinâmica. Então nós precisamos assumi-lo, isso faz parte do nosso chamado. O texto continua dizendo aí, então, dele todo o corpo ajustado, aí sim, dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas. Então, Paulo está usando a analogia aqui do corpo humano para descrever a igreja. E diz que cada membro do corpo tem uma função específica, mas todos estão interligados dependendo uns dos outros. Então, as juntas que unem esses membros uns com os outros, ele está expressando a simbolização de conexões entre os membros, é a união entre os membros dentro do corpo, indicando que a comunhão e a colaboração entre um membro e outro são essenciais para o funcionamento saudável da igreja.
Então nós vemos aqui como o Senhor nos mostra que o crescimento, né, está totalmente atrelado ao vínculo de unidade entre os membros. E se você for pensar, o nosso corpo ele está cheio de membros grandes, como por exemplo um dos nossos ossos maiores é o fêmur. É um membro bem grande. Mas se você for analisar outros, como esse pequeno ossinho do dedo, não é o dedo todo, é um dos ossos do dedo, bem pequenino, parece até insignificante. Parece que faz diferença nenhuma, mas se você tirar, não tem como coçar, né, o seu ouvido. Só ele consegue. Mas cada membro tem uma função dentro do corpo. Agora, você nunca viu uma mão vinculada assim direta com a orelha de alguém. Não está conectado com a cabeça. Cristo é a cabeça. Mas cada membro está dentro de uma parte do corpo. E ninguém pode dizer, olha, eu estou bem com a cabeça, só não quero nada com o corpo. Então eu não quero nada com a igreja, eu quero só Deus. É igual de ilógico de pensar que então essa pessoa vai poder se conectar com a cabeça. Você nunca viu uma pessoa que pudesse, com a sua mão, viva conectá-la com a sua cabeça. Ainda que tentasse, seria uma mão morta. Ela não se mexeria, não teria vida. Porque não foi criado para funcionar conectado com a cabeça. Foi criado para conectar com quem? Com o antebraço. Não foi com o ombro também, não. É com o antebraço. Então, qual é a sua junta mais direta? O antebraço. E por meio dela, que ela recebe vida, a mão, recebe sangue, nutrientes, né? Se tem algum dedinho que está ferido, ela manda informação para cima, que é a forma de conectar até chegar no cérebro e devolver, né, a ajuda. Então, através desse membro, é que esse outro membro é edificado, vai crescendo. Agora, quem é, no corpo de Cristo, essa junta mais próxima? O discipulado. O meu discipulador. Aquela pessoa que cuida de mim, é a conexão mais próxima da minha vida como membro do corpo de Cristo. Olha só o que o texto continua dizendo. Depois daquilo que dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, todos os vínculos de relacionamento, né, de discipulado acontecendo no meio do corpo, o que vem? Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. O crescimento e edificação do corpo de Cristo acontecem por meio dos relacionamentos e os vínculos fortes e saudáveis na nossa vida. Isso significa que à medida que os cristãos trabalham juntos em amor, eles contribuem para o fortalecimento da igreja como um todo. Agora o texto continua dizendo, na medida em que cada parte realiza a sua função, ou seja, que cada membro tem um papel único e importante no corpo de Cristo. Cada membro. Quando todos desempenham suas funções de maneira fiel e amorosa, o corpo como um todo se torna mais forte e eficaz. Então, quando o discipulado funciona como deve no meio do corpo, uma junta funcionando coerentemente, a união entre um membro e o outro, o relacionamento de discipulado, ele é forte e profundo, então o corpo fica crescendo poderosamente. Então nós precisamos entender que, não, tudo bem, eu estou participando de dos cultos de celebração, de uma igreja local, maravilha, glória a Deus. Mas qual é a sua junta mais próxima? Não, eu só vou no culto, eu não tenho muitos vínculos e muitos relacionamentos. Então a gente está deixando de receber por meio dessa união poderosa de juntas de um membro para com o outro, para ser fortalecido e crescer em si mesmo em amor. Agora, é muito fácil a gente delegar responsabilidades no meio da igreja como uma organização e simplesmente delegar funções, né? Por exemplo, uma autoridade delegada. De hoje em diante, esse aqui vai ser o seu líder, esse aqui vai ser o seu discipulador. E muitas vezes nós temos assim, no emprego, no trabalho, autoridades, né, delegadas, definidas. Esse vai ser seu chefe, isso aqui. E a gente funciona relativamente, até certo ponto, bem com isso, respeita, né, e obedece,
mas nem sempre é um vínculo de amor. Existe outro tipo de autoridades, que não é a delegada, senão uma autoridade espiritual, por exemplo, que a gente reconhece, cara, aquele homem, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de Deus. Tem uma palavra que eu, cara, dou moral para o homem. Eu dou moral para aquele cara, eu ouço, presto atenção, porque de verdade é uma pessoa que comunica a voz de Deus. Então, tem uma autoridade espiritual que eu respeito. Mas sabe que existe uma autoridade muito mais forte que a delegada e a espiritual? Que as pessoas acabam se comprometendo muito mais? É a autoridade do vínculo. A autoridade do vínculo é aquela que está baseada em um relacionamento forte e sólido. Aquela que você não precisa impor a autoridade porque você ganhou o coração da outra pessoa. Quando a gente fala sobre discipulado profundo, estamos falando sobre vínculos tão fortes e sólidos que realmente permite fluir com total liberdade nessa caminhada juntos, sem precisar de impor autoridade nenhuma. E a gente pode ir viajar juntos, aprofundar muito no Evangelho. Agora, uma vez que a gente está nesse vínculo de discipulado, e isso aqui é tanto para quem está discipulando, para quem recebe discipulado, deve entender que o discipulado tem certos alvos a ser cumpridos, né? Então, um dos alvos do discipulado é que, de fato, tenha uma transferência de vida espiritual. Que o discipulador possa ser um modelo a ser seguido, uma demonstração da vida de Cristo. E da parte do discípulo é observar e analisar e poder admirar e perguntar e como que você faz com isso? Como que você faz com aquilo? Porque ele deve ser um modelo sobre a vida de Cristo. Um modelo totalmente cristocêntrico, não é uma coisa baseada em meus gostos pessoais, nos meus, aquilo que eu acho que é bom, né? Eu acho que Toyota é melhor do que Hyundai. Tudo bem, eu acho, não é uma conduta a ser necessariamente seguida. Eu gosto muito mais do São Paulo do que do Palmeiras. Tudo bem, mas isso é um gosto pessoal, isso não é um princípio a ser passado. Então, deve ser formado totalmente o relacionamento cristocêntrico. Jesus sendo o foco principal e o objetivo é aprender a aplicar os princípios de Jesus, os ensinamentos de Jesus, seguir imitando o caráter de Cristo. Então, 1 João capítulo 2, verso 6, diz que quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, o discipulado deve ajudar a andar como ele andou. E muito é baseado no próprio exemplo do discipulador. Outra coisa importante é sobre a transferência de conhecimento. Ensinar os mandamentos e a verdade e a vontade de Jesus para a vida do discípulo. Muitas vezes nós podemos ter tempo de discipulado só de conversa. Isso não está errado, só que ela precisa, em alguma hora, abrir a Bíblia, abrir os ensinamentos de Jesus, passar os princípios da palavra. Então, nós precisamos, inclusive às vezes, deixar tempos para aprofundar nos princípios da palavra nesse discipulado. Olha, lembro que semana passada você tocou sobre esse assunto, sobre como lidar melhor com a raiva. Vamos ler alguns textos bíblicos sobre como que a Bíblia nos mostra como lidar com a raiva. Vamos abrir a Bíblia aqui. Melhor conselho que nós podemos dar é mostrar a própria Escritura do que disse sobre um assunto. Como vencer o pecado, como ter uma vida mais íntima com Deus, como ser um marido melhor, como ser uma esposa exemplar, como formar os nossos filhos. A Bíblia nos fala sobre cada um desses princípios, sobre a administração financeira, sobre sexualidade, sobre todas as áreas, né, que a nossa vida cristã precisa ir aprendendo. Claro, o discipulador nunca deve ser invasivo, nem entrar em áreas que o próprio discípulo não permitiu que fosse entrado. E aí que o vínculo de relacionamento, na medida que ele vai aprofundando, é que naturalmente vai sendo aberto áreas que a própria pessoa vai expressando de necessidade. Quão importante um discípulo poder valorizar esse tempo como uma oportunidade para se abrir, Que isso já nos introduz no ponto seguinte como alvo do discipulado, que é a prestação de contas e o acompanhamento sadio e amoroso sobre decisões do dia a dia. Então, o discipulado também é um momento para poder, transparentar.
E o nosso pastor tem nos ensinado muito sobre o que é a confissão, né? Essa abertura do coração. Falamos com Deus para perdão, mas para a cura do coração, nós precisamos de uma autoridade espiritual na qual poder rasgar o nosso coração, as nossas lutas, receber oração e aprender a andar em vitória. De nada adianta, né, que a gente vai num discipulado, pratica o discipulado, e aí a gente como discípulo simplesmente faça uma conversa superficial, aleatória, falando sobre o que saiu no jornal, e as notícias, e a coisa do tipo, e o tempo é todo em coisas que não têm a ver necessariamente com a nossa vida. Então, nesse tempo é muito importante. Tanto que, muitas vezes, ainda que eu, como discipulador, possa ter, talvez, alguns assuntos a conversar, eu sempre começo perguntando para o discípulo: você tem algum assunto que talvez você trouxe para conversar hoje? Vamos colocar sobre a mesa? Eu tenho algumas coisas também, queria, mas vamos colocar aqui na mesa para colocar em ordem de prioridades. E eu encorajo os meus discípulos: olha, faça até uma notinha aí no seu celular, e toda vez na semana que você estiver lembrado de alguma coisa, para não esquecer no dia do discipulado, anota logo já. E aí depois, quando a gente está no discipulado, você traz, a gente coloca sobre a mesa, vai conversando, porque eu quero ajudar você sobre as suas necessidades. Eu lembro que eu já errei naquilo, por exemplo, pessoas vinham com vontade de abrir um assunto, e eu já fui direto naquilo que eu queria falar. E o discipulado todo foi embora, e a pessoa foi frustrada ou impedida, inclusive, de poder abrir aquilo que estava no coração. E quando eu percebi isso, que foi muito, muito tempo atrás, muitos anos atrás, nem foi aqui no Brasil, quando eu percebi isso, eu falei assim: cara, eu estou vacilando no discipulado. Eu preciso primeiro, antes de falar o que eu quero falar, perguntar, porque a pessoa talvez lutou a semana toda para falar aquilo que ela queria falar, chegou lá decidido para falar, e eu, como discipulador, não tinha oportunidade para isso. Não pode. Eu preciso dar a chance. Então, é um momento de prestação de contas também, e de um acompanhamento sadio nas decisões da pessoa. Ela trouxe uma situação que eu não vou impor a minha postura, eu não vou dominar. Olha, eu não acho que não, você não deva fazer isso, então você não tem que fazer. Olha, não concordo contigo. Não é sobre isso, longe disso. Isso é mais perto de uma dominação. O que nós fazemos é: olha, meu conselho, né, baseado nas Escrituras, no que a Bíblia diz, na minha experiência, eu te aconselho, talvez, é melhor assim, assado, eu acho que é muito mais importante, sadio. Ou para resolução de conflito, deixa eu te acompanhar, é melhor, a Bíblia nos mostra que é para fazer assim, então vamos lá junto, eu te acompanho, eu te ajudo, mas nunca forçando nada nas pessoas. E em quarto lugar também, o discipulado tem como alvo o treinamento desses discípulos, eles exercendo o seu chamado ministerial. Isso em dois aspectos: em serviço para a igreja, né, de serviço voluntário, serviço de atmosfera, serviço de ser anfitrião, de fazer um papel do life, de poder servir no Pasquis, em algum dos ministérios da igreja. Isso é muito importante que seja ensinado, trabalhado no próprio discipulado, porque isso faz crescer o discípulo. Eu digo que o discípulo nunca vai chegar em níveis de maturidade sem ele servir. Ele precisa de servir para conhecer certos níveis de maturidade. E é mais, eu acho que tem um outro nível que traz mais maturidade ainda que o serviço no corpo, que é assumir também dentro desse treinamento, ensiná-los a crescer no chamado ministerial de cuidar de vida, de discipular de outros. Você, como solteiro, alcança um nível de maturidade. Como casado, pode alcançar. Não é que por causa de se casar que você já alcança, é que você pode alcançar na medida que cresce internamente em negação, né, em renúncia, em amor. Você pode alcançar outro nível de maturidade, mas com filhos você pode alcançar outro nível maior de maturidade. Um discípulo de Cristo, na medida que ele vai servindo e na medida que vai cuidando de outros, te leva para um nível maior de maturidade. Então, o discipulado profundo, ele vai te levando para a maturidade. E você vai vendo que na medida que você cresce em negação de si mesmo, da sua vontade,
você cresce também em maturidade, e é muito como o modelo de Cristo que foi nos passado e foi nos pedido. Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É o modelo físico, literal, que Jesus fez e que nos convidou. Ele tomou a sua cruz, se negou a si mesmo. Não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, Senhor, meu Pai. Se for preciso, pode passar essa culpa de mim, eu agradeço. Mas não seja feita a minha vontade. Eu vou tomar a cruz, eu vou morrer ao meu querer, por causa do chamado, do propósito. Então, na medida que a gente cresce em negação, isso deve ser ensinado amorosamente, como a gente já falou, né? Dentro do discipulado, a crescer em negação. Agora, tem 4 P's dentro do discipulado que eles vão ajudar a que ele possa ser mais sucedido. O primeiro deles é que o discipulado precisa ser prático. Diga comigo, prático. O discipulado precisa ser prático. No tempo de discipulado, nós devemos lidar com os assuntos que estão coçando, aquelas necessidades específicas. Então, não vamos ficar falando de outras coisas que não precisam. Vamos atender essas necessidades. O discipulado também precisa ser profundo. Nós vamos trabalhar, né, na base dos fundamentos da vida cristã. Nós não vamos ficar na superficialidade unicamente. Nós precisamos ir ao coração, onde estão as raízes do coração, né? Os fundamentos bíblicos precisam estar aí sendo cimentados. Então, o que é senhorio de Cristo? O que é a submissão ao reino de Deus? O que é a nova vida em Cristo Jesus? Essa nova conduta como discípulo de Cristo. Então, a velha vida já passou, a nova vida é agora. Então, qual é essa nova vida? Qual é essa velha vida? Então, tem um vocabulário que é perverso, que é pecaminoso, que já não deve estar mais na minha boca. Agora, tem um novo vocabulário baseado no amor, na fé, que isso deve ir sendo ensinado. Então, isso é muito importante. O discipulado deve ser profundo, uma e outra vez, né? com muito detalhe na prática do dia a dia. O discipulado também precisa ser permanente. Diga comigo, permanente. Então, a continuação é que vai trazer grandes resultados. Kobe Bryant era um jogador de basquete da NBA, dos mais conhecidos, muito na mesma veia do Michael Jordan, que é um também muito conhecido. E eles falam uma coisa que eu acho muito, muito legal. Eles dizem, você precisa ser 1% melhor a cada dia. Só 1%. Não tenta nem 5, nem 10, nem 20, nem 50. Só 1%. Porque é na constância diária que você vai acumulando e acumulando e acumulando e acumulando e acumulando, que vai fazer a grande diferença. Não adianta você, num treino, querer fazer todo da semana. Não, é melhor você treinar todo santo dia, pelo longo dos anos, porque isso vai te diferenciar dos seus companheiros. E da mesma maneira, o discipulado não vai resolver tudo de uma vez, em uma só conversa. Não adianta a gente ter um dia todo de discipulado, mas tem uma vez a cada 2 meses, 3 meses. Não é um discipulado profundo. Se a gente quer ter um discipulado que vai levar para um nível mais profundo, precisa ter uma constância. Defina dia, hora, lugar específico, para a gente não ficar improvisando. Não vamos ver quando que dá. Não, isso aí sempre vai dar em inconstância. Sempre. Então, não mude as coisas se não for necessário. Vamos ver outro horário. Eu não posso. Mas por que não deu? Assim, não, porque hoje eu não estou tão afim. Assim, oxe, mas vamos tentar, tentar permanecer, né, no nosso horário. Então, hoje eu estava falando com meu filho, você gosta de basquete? Ele treina basquete. Gosto, porque queria ensinar uma coisa para as minhas filhas. Aí eu falei para ele, vocês sabem quanto o Lucas gosta de basquete, né? Lucas, você gosta, né? Muito, sim. E todo dia você tem vontade de treinar? Não, quase nunca na realidade. Mas depois que você treina, você como fica? Animado. Eu lembro como que é bom e gostoso. Mas antes de ir, a preguiça não me deixa. Muitas vezes
vai ter coisas, até inclusive o inimigo, que vai se levantar para a gente não ser perseverante nesse discipulado. Seja eu como discipulador, ou seja eu como discípulo. Mas a permanência é que vai trazer realmente um crescimento. Enquanto o cimento em uma construção de uma parede está fresca, você vai colocando um tijolo, né, e acima outro tijolo, e assim por diante. Então, enquanto os assuntos estão frescos, nesse discipulado a gente volta de novo, tem o discipulado e continua edificando. E depois, semana que vem, de novo, ou no dia que for marcado, e coloca de novo. Enquanto os assuntos estão frescos, nós continuamos construindo. Mas se você deixar passar muito tempo de um assunto, 2, 3 meses assim, ei, lembra em que ficou aquele assunto? Você perdeu a chance de construir sobre aquele assunto. E o quarto pé do discipulado é que sejam poucos. Diga comigo, poucos. Uma das principais dificuldades e limitações em alcançar resultados reais e profundos é o excesso de discipulados. Então Jesus, ele deixou pouco tempo para as multidões, mas ele deixou muito tempo para os poucos. Ele teve tempo com as multidões, ele teve tempo público, ele ministrou as multidões, né? Mas quando o discipulado, a sua vida de discipulador está iniciando, principalmente, precisa ser poucas pessoas com muita profundidade. Na medida que você vai crescendo, isso se torna até muito mais seletivo, ainda que a pessoa, por exemplo, nosso pastor, ele tem muita função pública. Ele prega muito, viaja muito, escreve livros, porque ele está ministrando-nos, a todos nós, em visão, né, em DNA, e preciso ser aquilo. Mas se ele tem desafio demais, se ele se esforça com todas as suas forças para ter poucos discípulos, ainda assim, para poder dar qualidade. Quando nós todos chegamos aqui em São Paulo, tinha um monte de pastores. Todos, obviamente, gostaria de poder ser diretamente ou semanalmente discipulado pelo nosso pastor. Mas se todos nós fôssemos discipulados diretamente por ele, a qualidade seria bem baixa. Então ele teve que assumir bem poucas pessoas, bem pouquinha, para dar muita profundidade. E esses poucos a outros poucos, e esses poucos a outros poucos, e esses poucos a outros poucos, porque o que a gente não quer é deixar de ser profundo no discipulado. Amém? Está dando para entender? Amém? Então, agora dentro disso, eu queria destacar a importância de ser transparente com os discípulos. Muitas vezes, problemas vão se agravando na vida do discípulo, porque às vezes a gente demora demais em conversar certos assuntos, ou como discipulador, às vezes a gente evita entrar nesse assunto, ou corrigir alguma área que o discípulo precisa de ser corrigido. Aqui quero que a gente seja muito cuidadoso de como que vai falar sobre isso. Lembra que a gente fala, baseado naquele texto que nós estamos falando, de Efésios capítulo 4, é seguindo a verdade em amor. Então, a base do nosso relacionamento é o amor, mas o conteúdo é a verdade. E o discipulado, muitas vezes, precisa de transparência. Então, às vezes, o tratamento demorado ao chegar pode aumentar o problema do próprio discípulo. Isso às vezes é por insegurança pessoal, isso às vezes é por medo, a não querer ficar mal diante do discípulo, mas nós precisamos entender que nós estamos fazendo mal se a gente não é transparente com a necessidade dele de crescer em certas áreas. Então, às vezes, a gente pode pensar, não, mas Deus sabe daquilo, então Deus vai falar com ele no seu tempo com Deus. Não, mas deixa para lá, se eu acho que vai passar, ele não vai voltar a acontecer. Mas eu acho que talvez a sua esposa que vai falar com ele, o seu marido que vai falar com ela. Mas eu estou aplicando fé que ele nunca mais vai fazer. Assim, não, tudo bem, pode aplicar fé mais. Você não faz ideia quanto eu tenho crescido por muitas pequenas correções que o nosso pastor, por exemplo, tem feito comigo. Aquele jeito de falar, aquele horário,
aquela forma. E isso, no longo do tempo, pela ajuda que ele tem trazido comigo, como meu líder, tem me feito crescer tanto mais. E nós muitas vezes estamos evitando o crescimento dos discípulos pela ausência de transparência sobre coisas que precisam ser corrigidas. Agora, o que a gente corrige? Nós não corrigimos o que nós não gostamos. Não corrigimos coisas que, para mim, que não achei legal. Eu não achei legal. Não. A gente corrige transgressões de princípios. São princípios bíblicos que nós devemos seguir. Como discípulos, às vezes, nós estamos passando por alto disso. E o bom discipulador, para levar o discipulado a um nível mais profundo, vai trazer correção sobre aquela transgressão do princípio bíblico. Então, nós também devemos considerar corrigir com tempo e dedicação, não de rápida. Meu pai sempre me disse, olha, coisas importantes nunca se conversam por telefone, ou por WhatsApp, ou por mensagem. Naquele então não existia WhatsApp, mas hoje em dia a gente muitas vezes fala coisas importantes por uma mensagem de texto. Pessoas às vezes terminam relacionamentos por mensagens de texto. Às vezes pessoas decidem, não vou mais no live, e só anuncia por uma mensagem de texto. Coisa do tipo. Conversas importantes precisam ser promovidas, correções no discípulo, em uma forma presencial, com tempo, com qualidade. Não de rápida. Olha, tenho um assunto para conversar contigo, mas não tenho muito tempo, então deixa eu ser direto contigo. Não, melhor não. É melhor não. Melhor se dê o tempo para conversar tranquilo, porque a intenção não é um desabafo, a intenção é a edificação do discípulo. Então, outra coisa que nós temos que considerar é que é a motivação pelo qual nós estamos fazendo isso. Isso não é para descontar no discípulo, não é para mostrar a minha chateação sobre alguma coisa, é porque eu amo e quero edificá-lo, não estou ferido, não estou chateado. E se eu estou chateado por alguma coisa, o problema é meu, eu que estou com orgulho no coração para guardar e segurar chateação sobre alguma situação, fiquei ferido, me ofendi, né? Porque na realidade a pessoa, antes de ter um compromisso comigo, tem um compromisso com Deus. E se alguém poderia ficar chateado, coisa que não acontece, é Deus. Então nós ajudamos a pessoa a poder melhorar, porque nós a amamos e queremos edificar a sua vida e que o seu relacionamento com Deus seja mais saudável e mais forte. Essa motivação te poupa de você ficar ofendido para com um discípulo sobre alguma área. Agora, outra consideração deve ser com muito amor e alegria. Deve ser um momento de correção, não precisa ser um momento triste. Olha, tem uma coisa muito séria que eu quero conversar contigo. Assim, não precisa colocar essa situação de problema. Correção é crescimento. Crescimento é bom. É alegre. É gostoso demais crescer, não é verdade? Então, correção, nós precisamos tirar da cabeça que coisa ruim. Não é ruim. É coisa de novos níveis. Vamos avançar. Vamos crescer. Então, você que vai compartilhar a correção, faz com alegria, com leveza, com empolgação. Cara, nós vamos ficar crescendo aqui mais ainda. Inclusive, eu queria te tocar sobre um assunto que pode ajudar mais ainda a melhorar teu relacionamento com o casal. Então faça com alegria, muito edificante, né, para crescermos juntos. Separe também o erro da identidade da pessoa. Não tome um erro para dizer você é tal coisa. Quando você diz você é, está se referindo à identidade. E tudo que sai da nossa boca como discipulador deve estar baseado no que ele é nas Escrituras, na Bíblia. Nenhum outro lugar. Agora, nós precisamos corrigir o erro, diferenciando da sua identidade. Você não é isso. Você é isso. A Bíblia diz que você é isso. Mas é importante que você tome cuidado com essa ação, com essa palavra, com essa atitude, porque isso pode manifestar uma outra identidade que não é a sua. Por exemplo, de rebeldia, pode mostrar em submissão, mas eu sei que esse não é o seu coração. Então é muito importante a gente tomar cuidado sobre isso. Então separe o erro da identidade. Outra coisa importante, não generalize. Tente ser o mais específico possível. Não generalize, cara, você sempre chega tarde. Não generalize, diga,
Sabe, o que foi hoje que você não conseguiu chegar? Ah, sabe, semana passada eu lembro que também aconteceu. O que você acha que está acontecendo? Isso é uma área de dificuldade para você ou foi ocasional? Ah, não, mas vamos tomar cuidado então sobre isso, é importante e tal. Não generalize, seja bem específico. E aplique sanduíche. Muito amor, né? Muito cuidado, muito elogio. Logo vem a carne, a correção. E logo de novo, o pão de cima, muito amor, muito elogio, muita empolgação. Porque isso aqui tem que se tornar muito edificante. Amém? Agora, alguns obstáculos que podem impedir que o discipulado seja profundo. Um deles é a superficialidade. Uma vida cristã baseada apenas em rituais ou eventos religiosos, ela não traz verdadeira transformação. Nós não podemos ficar na superficialidade, nós precisamos ir mais profundo. Outra coisa que compromete o discipulado profundo é a falta de compromisso. Seja do discípulo, seja do discipulador. Falta de compromisso. Discipulado exige tempo, esforço, sacrifício e o que nem todos estão dispostos a oferecer. Então, se nós queremos ir mais profundo, precisa de compromisso. E outra coisa que às vezes obstaculiza o discipulado profundo é a cultura individualista. O discipulado profundo exige uma conexão real de coração com outra pessoa. Então, algo que a sociedade moderna muitas vezes negligencia. Ela simplesmente quer coisa rasa, superficial. Se o discipulado for assim, ele não vai alcançar o seu máximo potencial. Amém? Agora, quando o discipulado é feito da maneira correta, é profundo, então, o que vai trazer sobre o discípulo? Vai trazer discípulos com uma fé enraizadas, inabaláveis. Não vão ser levados de lá para cá por todo o vento de doutrinas como crianças imaduras. Não, vão ser enraizados na fé inabalável. Discipulado profundo traz isso. O que também ele traz é que vivem para glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. A pessoa fica olhando a sua vida e em todas as áreas da sua vida ela quer glorificar a Deus. Isso é consequência, resultado do discipulado profundo. E também ela traz a capacidade de impactar o mundo ao seu redor e fazer a outros discípulos. O discipulado profundo traz com que esses discípulos maduros comecem, através da sua própria vida, como exemplo, e através do discipulado que eles vão fazer com outros, para impactar outras vidas também. Queria só encerrar com esse verso de Colossenses, capítulo 1, verso 26, 29, que diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Qual é esse mistério que estava oculto? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Benção demais, glória a Deus. Agora, nós o proclamamos. Para que vem esse Cristo em nós? A nos capacitar, a nos acompanhar, para praticar o quê? Fazer o quê? Para nós proclamarmos, advertirmos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que meu esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém? Então vamos usar esse poder sobrenatural de Cristo em nós, para poder fazer discipulados profundos e transformadores. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo de estarmos juntos, compartilhando a Tua Palavra. Queremos, Senhor, declarar no nosso meio, cada dia mais, discipulados poderosos de transformação, eficazes, de impacto, que vão trazer, Senhor, um exército de pessoas, Senhor, conforme a Tua imagem, Senhor, a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.